Uma seguidora me marcou em uma postagem de um outro pregador, onde ele estava levantando um questionamento sobre alguns líderes religiosos que dizem que hoje nós estamos debaixo da graça e não no tempo da lei, com um pretexto de não obedecerem à lei. Então, essa seguidora, ela me marcou publicamente, por isso que eu estou falando aqui, acredito não ter problema nenhum. Eu sempre mantenho a privacidade, a identidade das pessoas, eu nunca exponho, as pessoas que conversam comigo pelo direct. Mas, como ela colocou em um comentário público, estou certo que não teria problema nenhum trazer esse assunto a público, uma vez que ela mesma iniciou esse questionamento de forma pública. E gostei realmente dela ter levantado esse questionamento, porque ela tem participado aqui conosco dessas lives que nós estamos fazendo sobre a graça, e ela tem ouvido falar sobre a graça de uma forma dinâmica e ampla, como nós estamos fazendo, e de repente ela se deparou com outro pregador levantando um questionamento e ela ficou em dúvida. E o que eu tenho falado para vocês, o que eu sempre defendi aqui? Não sejam alienados, não fiquem alienados, presos ou com uma dívida somente a uma pessoa, a uma linha. Você não pode ficar assim. Todas as vezes que você ficar com dúvida, você perceber que o assunto está divergente, não é bem como está escrito ou como você entendeu de uma outra pessoa, confronte, faça comparações, comprove o que essa pessoa está falando e o que essa pessoa está falando e o que está mais próximo à Bíblia. Então eu não vi problema nenhum em ela ter me marcado nessa postagem, por isso eu vou trazer inclusive aqui para vocês, porque às vezes a dúvida de uns é a dúvida de outros. Então eu vou falar sobre isso nessa live e, dando sequência, vou falar sobre o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o propósito da lei. Qual o propósito da lei? Vamos finalizar esse assunto, A gente vem falando já um pouquinho sobre o propósito da lei. Ontem falamos sobre o prazo de validade da lei, mas por fim, qual é o ponto alto do propósito da lei? Vamos dizer assim. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto hoje. Se você quiser, o momento de compartilhar é agora. Compartilha, manda para amigos, mande para familiares, chame as pessoas para participarem dessa live. E eu vou colocar o vídeo aqui que essa seguidora me marcou. Vamos analisar juntos esse vídeo e eu vou responder o que eu disse para ela em poucas palavras e aqui de uma forma um pouco mais abrangente para vocês, tá bom? Eu espero que dê para vocês assistirem aí. Eu vou compartilhar da tela do meu celular. Vez ou outra dá algum probleminha, mas se vocês estiverem vendo e ouvindo, tudo bem. Senão vocês colocam nos comentários, está sem som, não estou ouvindo e tal. Se comuniquem aí, tá bom? Peraí, o vídeo está aqui, vai entrar aí, Conseguem ouvir ou não? Me dá um feedback aí, se consegue. Às vezes não consegue. Comente. Não? Então vou parar. Não conseguem ouvir? Então vamos para o meu plano B. Já imaginei que isso às vezes acontece. Então o plano B é o seguinte: eu vou colocar no meu computador. Aí vocês assistam aí, Se eu só virar a câmera, peraí. Esse é o vídeo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu voltar do início. Só um minutinho, vou voltar do início e colocar aqui para vocês. Aqui. Usam o argumento, agora já não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça como pretexto para a não observância dos mandamentos de Deus.
Deus descritos em Êxodo 20, dos versículos 3 a 17. A minha pergunta é: quando é que nós estivemos debaixo da graça? Apocalipse 13, versículo 8 diz: o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. 2 Timóteo 1, versículo 9 diz: a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Assim sendo, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Gênesis 6, versículo 8. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, versículo 6. E aqui eu faço um paralelo com Atos 16, versículo 31. E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Davi não foi salvo pelos seus méritos, foi salvo pela fé. Romanos 4, versículo 6. A lei não é um meio de salvação. Se assim fosse, Jesus não teria vindo para morrer na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Ele teria ordenado simplesmente que guardássemos os 10 mandamentos, estaríamos salvos. Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, isto não vem de vós para que ninguém se glorie, é dom gratuito de Deus. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Então é o seguinte, eu vou colocar de novo, pausando, para a gente reagir a esse vídeo juntos, tá? Então ele começa dizendo o seguinte: algumas denominações cristãs usam o argumento. Veja, vou colocar de novo, escutem aí, ó. As denominações cristãs usam o argumento: agora já não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, como pretexto para a não observância dos mandamentos de Deus descritos em Êxodo 20, dos versículos 3 a 17. Então veja, na verdade ele não está falando nada contrário àquilo que nós já falamos. Surgiu aí o questionamento dessa seguidora, digo e repito, gostei dela ter questionado, mas surgiu o questionamento porque o assunto ele é muito amplo e vocês têm que estarem familiarizados com os pontos que se fala. Então veja, ele não está refutando, ele não está falando mal. Alguns religiosos dizem que a gente não, que nós estamos debaixo da graça e não que nós estamos debaixo da graça e não devemos seguir as leis. Ele está dizendo o seguinte, ele está fortalecendo o argumento e o que ele está refutando é o pretexto em dizerem: porque hoje nós estamos debaixo da graça, não devemos mais seguir a lei. Só que ele cita quais leis? Êxodo 20, do versículo 3 ao 9, se não me engano. Deixa eu voltar aqui, peraí. Afirmar que Jesus não guardou. Vamos voltar aqui. Algumas denominações cristãs usam o argumento: agora já não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, como pretexto para a não observância dos mandamentos. Então ele está falando, algumas denominações cristãs dizem: estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, com pretexto em dizer que não devemos observar o que está escrito em Êxodo 20. Olha só. Mandamentos de Deus descritos em Êxodo 20, dos versículos 3 a 17. A minha pergunta é: quando é que nós estivemos debaixo da graça? Então a pergunta dele foi pertinente. A pergunta é: quando não estivemos debaixo da graça? E ele vai fortalecer a tese dele dizendo que a graça já existia antes. Na eternidade já existia a graça. E eu já falei isso para vocês. E eu vou explicar com mais detalhes, mas vamos parar agora aqui logo no início. Vamos parar no início para entender bem isso. Então, ele está dizendo o seguinte: o problema de algumas denominações é dizer que estamos debaixo da graça e não da lei, e com isso usar o pretexto de não observar os mandamentos de Êxodo 20. E de fato ele está certo, porque nós temos que observar esses mandamentos. O próprio Senhor Jesus disse isso. Nós temos que observar a lei de Êxodo 20, que são as leis morais. Então vocês têm que estar atentos a isso. Quando se fala sobre o fim da lei, não é o fim da lei moral de Êxodo 20, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não terás para si imagem de escultura. Não, esses mandamentos
mantém e ainda mais. Cristo trouxe uma nova interpretação. Cristo também observou esses mandamentos. Cristo também diz: vocês ouviram o que foi dito? Não matarás? Eu, porém, vos digo, se alguém só pensar contra o seu irmão, se alguém chamá-lo de tolo e tal. Ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, se alguém só olhar para uma mulher com pensamento, já adulterou. Então, as leis morais, Cristo não descontinuou, muito pelo contrário. Aumentou a ofensa e nos ajudou a entender como que nós conseguiríamos cumprir essas leis e obedecer essas leis. Cristo nos ajudou em como conseguiremos obedecer essas leis. Mas aí são detalhes, né? Seria uma outra pregação, seria uma outra série, né? Isso aí se encaixa mais na cartilha do cristão, inclusive a gente já falou sobre isso. Então, a seguidora, ela disse o seguinte, ela falou assim: pastor, um dia eu vou aí e o senhor fala uma coisa. Outro dia eu vejo um outro pregador, o nome dele é Camupa, não conheço todo o seu conteúdo, o pouco que eu vi, gostei. E falando especificamente sobre esse vídeo, ele está correto. Só que ela disse, um dia a gente ouve uma coisa, outro dia ouve outra, fico com a mente bugada. Não, você ouviu as mesmas coisas. Só que tem que saber fazer uma divisão sobre dispensações, que agora vamos entrar no assunto das dispensações, e sobre as leis. Ele está dizendo que é errado usar o argumento estamos debaixo da graça no pretexto de não cumprir a lei. Que lei? As leis morais, de Êxodo 20, que ele cita. Agora vamos às dispensações. Ele falou assim, a minha pergunta é, e quando não estivemos debaixo da graça? Aí eu já dou um meio certo porque ele está falando, meio certo. Quando ele diz assim, e quando não estivemos debaixo da graça? Sim, em todo o tempo a graça de Deus se revelou, mas em plenitude só depois de Cristo. E aí ele vai dizer que a humanidade sempre esteve debaixo da graça, porque a graça é desde antes da eternidade, porque a graça salvou Noé, e eu falei para vocês isso esses dias. Só que da mesma forma que Cristo era desde antes da eternidade, a graça também era desde antes da eternidade, só que Cristo só veio depois, no fim da lei. Então, como que eu vou poder falar assim, e quando Cristo não esteve na terra, sendo que está escrito que ele é desde antes da eternidade? Ele é desde antes da eternidade, mas ele não esteve na terra antes que o Pai o enviasse. A graça é desde antes da eternidade e ela teve manifestações, revelações progressivas. Deus manifestava a graça em salvar Noé, em perdoar Davi. Isso é uma manifestação da graça, mas não em plenitude. A graça só entra em plenitude com o fim da lei, que nós falamos ontem. Mas vamos acompanhar aqui a linha de raciocínio dele. Apocalipse 13, versículo 8 diz, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. 2 Timóteo 1. Então, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, exato. Desde a fundação do mundo já fazia parte do plano da eternidade ser assim. Mas a manifestação só foi em muito tempo depois. Versículo 9 diz, a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Sim, a graça foi dada antes dos tempos dos séculos, mas só foi revelada em plenitude com a vinda de Cristo. Assim sendo, Noé achou graça diante dos olhos de Deus, Gênesis 6, versículo 8. Noé achou graça diante de Deus porque foi uma manifestação exclusiva, não em plenitude, não para toda a humanidade. Se fosse, todos seriam salvos, não apenas Noé e sua família. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, Gênesis 15, versículo 6. Exato, Abraão creu e isso foi imputado como justiça para ele e por promessa para sua descendência, mas para todos os povos da terra, só com a vinda de Cristo. E aqui eu faço um paralelo com Atos 16, versículo 31. E responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Davi não foi salvo pelos seus méritos, foi salvo pela fé. Romanos 4, versículo 6. A lei não é um meio de salvação. Se assim fosse, Jesus não teria vindo para morrer na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Ele teria ordenado simplesmente que guardássemos os 10 mandamentos, estaríamos salvos. Efésios 2, versículo 8. Veja que interessante, está vendo? Então ele mesmo está dizendo que não é pela lei, é pela graça. Se fosse assim, não teria necessidade de Jesus ter vindo, era só cumprir as leis, mas nós já sabemos que não teria como cumprir as leis.
8. Pela graça sois salvos, isto não vem de vós para que ninguém se glorie, é dom gratuito de Deus. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Ok, parabéns. Parabéns aí, pregador Camupa, é o nome dele, não conhecia. Como eu disse, foi uma seguidora que me marcou na postagem dele, porque ela ficou confusa. Não estava conseguindo encaixar aí a informação. Então, como eu disse, na verdade, ele foi feliz na sua colocação, na minha humilde opinião, em 90%, foi feliz na sua colocação. Ele falar isso para quem já tem um conhecimento é excelente. Agora, às vezes, falar isso para quem ainda está meio perdido, realmente, quando eu digo perdido não é no mundo não, tá? É perdido no conhecimento. A mente dá uma bugada mesmo. Mas, em suma, é isso. É salvação pela graça. A única coisa que eu vejo que ele está refutando é usar o pretexto em dizer: se hoje estamos na dispensação da graça, não precisamos mais observar a lei. Isso aí realmente é errado. E aí ele cita qual lei? As leis morais. Agora, quanto às civis e cerimoniais, essas foram descontinuadas e nós já falamos sobre isso nas lives anteriores. Agora, vamos para o assunto de hoje? Vamos entrar no assunto de hoje. O propósito da lei. Vamos embora, vamos nessa dinâmica aí para a gente acelerar o negócio. Tem muita coisa para falar ainda. Então veja, primeiro vamos recapitular o que nós falamos ontem. Uma última parte, uma das partes principais que nós falamos ontem, está em Hebreus, capítulo 9, versículo 9 ao 10, quando ele diz: isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas, bebidas, diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, a carta aos Hebreus está dizendo que todo aquele rito antigo não serve mais, é ineficaz para aperfeiçoar a pessoa. São ritos de homens, festas, cerimônias. Ele diz aqui, na qual se oferecem dons e sacrifícios. Em um ambiente de culto, oferecer sacrifício, oferecer os dons, oferecer ofertas na intenção de se justificar, de se purificar, de alcançar algo de Deus, isso tudo é ineficaz. São cerimônias, são ritos, são ordenanças de homens até o tempo da reforma. É o que diz a Bíblia, Hebreus 9, versículo 9 ao 10, até o tempo da reforma. E a reforma já aconteceu. Cristo veio aqui e descontinuou esses ritos, como nós já falamos para vocês. Então, isso foi imposto até o tempo da reforma. Mais uma vez, fortalece então aquele nosso entendimento de que a lei, ela é... Gente, ajuda aí, tá? Para eu não ficar parando, coloca nos comentários quando eu falar o versículo. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que está perguntando, está lendo onde? Então, me ajuda aí, para eu ser mais dinâmico, para eu não ter que ficar parando, tá? Para poder só realmente entregar o conteúdo aí para vocês, em respeito ao tempo de vocês, que eu sei que é meio-dia, vocês têm os seus afazeres aí, tá bom? Então, veja, esses ritos eram ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestavam culto a Deus, e a lei, ela não poderia resolver o problema da natureza pecaminosa do homem, não poderia purificá-lo de jeito nenhum. E nós vemos que isso foi imposto, aqueles ritos, aquelas cerimônias, até o tempo da reforma. Mais uma vez fortalece o nosso entendimento que a lei, ela não era permanente. A lei, ela era transitória e temporária, apontava até o período da reforma. E saiba diferenciar quando eu falo de lei, né? Não estamos falando da lei de Deus, das leis morais, tá? Sempre saibam fazer essa diferenciação aí. Bom, então, já que a lei ela é transitória, qual é o propósito da lei? Por que a lei? Qual é o propósito da lei? Para a gente fechar a semana. Já falei um pouco sobre isso essa semana,
mas vamos falar qual que é o ponto alto da lei em todo o entendimento, um entendimento mais amplo. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Então, qual o propósito da lei? Pergunte ao texto. Eu vou ler o texto com essa pergunta na mente. Leia, ouça o texto, se você tiver com a Bíblia, leia o texto perguntando para ele isso. Qual o propósito da lei, certo? Então vamos ler perguntando, qual o propósito da lei? Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Então qual o propósito da lei? O texto responde, é apenas uma sombra dos bens vindouros. A lei ela veio apenas para apontar o que estaria para vir, o que iria chegar. Um exemplo que uma vez eu dei em um culto é o seguinte, quando você está andando nas ruas, normalmente em um horário que o sol, durante o dia, né, o sol está atrás de você, então projeta uma sombra no chão, né? Você está andando em um dia ensolarado e é um horário que o sol está atrás e aí projeta uma sombra no chão, você olha e tem uma sombra ali te acompanhando. Se você estiver olhando para o chão e você está ali vendo a sua sombra, daqui a pouco você vê mais uma sombra se aproximando. Você vê a imagem daquela sombra perfeita, a sombra de uma pessoa. Logo você vai entender o quê? Tem alguém atrás de mim. A sombra que eu vi chegar aqui perto de mim, do lado da minha, significa que tem alguém atrás de mim, ou seja, tem alguém chegando. Só que você não consegue ver qual é a imagem real de quem está chegando se você ficar olhando para a sombra. A sombra aponta que tem alguém chegando, mas a imagem real vai ser quando realmente ele chegar ao seu lado ou passar à sua frente. Aí você vai ver, é você, né, fulano? Bem que eu vi a sua sombra, bem que eu vi que uma sombra se aproximou de mim. Então, eu vejo que é assim. A lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Então, a lei apontava para o que estava para vir. A lei, ela não conseguia aperfeiçoar aqueles que se aproximavam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente ofereciam. Então veja, ano após ano oferecendo sacrifícios e esses sacrifícios não conseguiriam aperfeiçoar. É o que diz a Bíblia. E ainda tem gente acreditando que todo ano você deve apresentar um sacrifício a Deus para se aperfeiçoar, para se tornar merecedor de uma bênção, para Ele mudar a sua vida. E quantos sacrifícios você já apresentou? E se não fosse a misericórdia dEle em te sustentar até aqui, o que seria? Quantas vezes você acreditou nesse tipo de propostas, fez sacrifícios exorbitantes e ficou a ver navios? Não aconteceu aquilo que de fato você achou que aconteceria? A mudança total de vida? O simsalabim, mágica, vai acontecer. Mas a Bíblia já dizia isso. Só que eu não li. Você não leu. Você não leu. Estava na Bíblia, mas você não leu. E aí a gente entra, eu gosto sempre de falar sobre isso. Eu vou até querer, depois eu até falar com a Cris para ela me ajudar. Vou comprar uma rodinha daquela. Não sei se vocês já viram aquela corrida de ratos? Já viram? Aquela rodinha que eles colocam um queijo. Uma bola aqui, vai dar para usar de exemplo. Ó, sabe? Eles colocam um queijo, uma isca, aí um ratinho no meio, só que ela é uma bola. Aí o ratinho fica, a isca é fixa, né? Aí a bola, conforme ele corre, o negócio roda, mas ele nunca pega o queijinho, ele nunca pega a isca. Tem muito cristão assim, tá na corrida dos ratos. Tem uma promessa de mudança de vida, de transformação, vai acontecer, vai arrebentar, você vai ter o melhor carro, a melhor casa, você vai ser o empresário mais bem sucedido da cidade, você nunca vai ficar doente, seu casamento vai ser o melhor, e você tá ali, ó, igual o ratinho, é isso que eu quero, me dê, e você nunca chega,
está só assim, ó, só rodando, sacrifício, tentando merecer, fazendo de tudo por merecer, e nunca chega, porque não é isso que te aperfeiçoa. É o que diz a Bíblia. A mesma coisa em relação ao perdão de pecados, que aí já entra na questão do batismo, mas aí é uma outra história. A gente vai falar mais sobre isso depois. Então, a lei era apenas uma sombra, que apontava para o que viria, mas ainda não era a imagem real da coisa. Por exemplo, a sombra, ela anunciava o seguinte: isso que vocês estão fazendo não é o perfeito, mas virá a forma perfeita. Falando ainda de sacrifício, é o seguinte: a lei, ela cobria temporariamente o pecado. As pessoas apresentavam um sacrifício, temporariamente a lei cobria aquele pecado, mas ela voltava a pecar. O problema não era solucionado de vez, na raiz. Então, na sombra, na época da lei, eles faziam assim, e isso era temporário, mas já apontava para o que seria permanente, um sacrifício. Na época da lei, um sacrifício cobria temporariamente, mas não era permanente, mas apontava para o que era permanente, ou seja, vai ser também através de um sacrifício, só que esse sacrifício vai ser apresentado de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da mesma forma que vocês apresentam um cordeiro, mas isso é uma solução temporária, virá a solução permanente. Então, a sombra apontava para aquele que havia de vir. Esse era o propósito da lei. Como propósito da lei, nós podemos ver também que ela veio para denunciar o pecado. Ela veio para aumentar a ofensa. Ela veio para mostrar a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos. A lei vem para apontar que só Cristo poderia nos salvar. Nada daquilo poderia nos salvar. Nada do que fizéssemos poderia nos salvar. Então, através de Jesus, do seu sacrifício, da manifestação da sua graça, é que isso seria possível. Então, a lei vem para mostrar isso. Vocês não estão conseguindo, o pecado de vocês é muito grande, vocês vão precisar de um Salvador. E isso foi bom, porque isso foi conduzindo o povo, como eu tenho dito, é de caráter transitório, né? Que vai conduzindo as pessoas. E o que diremos então? Que a lei é pecado? Então a lei é pecado? Romanos capítulo 7, versículo 7 ao 13. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Então o que a gente fala? A lei é uma coisa ruim? A lei é pecado? Não, de modo nenhum. Porque eu não teria conhecimento do que é pecado se não fosse a lei. Então a lei foi boa, veio para mostrar onde estamos errando, o tamanho da nossa ofensa, da nossa incapacidade, do quanto precisamos de um Salvador. E ele continua dizendo assim: porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Se a lei não tivesse dito, não cobiçarás a mulher do teu próximo, eu não ia conhecer a cobiça. Mas ela me avisou que aquilo era pecado. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou o mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado
para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Paulo fala umas coisas difíceis de entender, né? Como dizia o apóstolo Pedro. Mas quando a gente já vem de uma visão ampla, né? Acompanhando vários assuntos, você consegue entender. Enquanto eu não sabia do meu pecado, eu vivia sem me importar e caminhando para a morte. A lei vem, aponta o meu pecado. E aquilo mostra que de fato eu sou pecador. Aí morri, né? Porque eu não fui fiel, eu não conseguiria ser. Então a lei é uma coisa ruim porque ela veio para me matar? Não, é uma coisa boa. Porque veio para mostrar que o pecado tem força. E você precisa de algo que te livre dessa força, que é a revelação da graça. Então esse é o propósito da lei. Nós podemos perceber que o ponto alto do propósito da lei é expor o nosso pecado, é expor a nossa incapacidade, é denunciar a raiz do problema, que é a nossa carne, e ela vai nos acompanhar para o resto da vida. A lei mesmo não nos livraria da condenação, de jeito nenhum. Não seríamos livres da condenação por causa da lei. Pelo contrário, a lei só aumentava ainda mais a ofensa. Não daria. Então, não seríamos capazes de vencer o pecado, a não ser pela graça. A gente pode concluir isso. A lei, ela vem de uma forma tão clara, com um propósito tão definido, tão objetivo, que aí nos constrange. Por isso que muitas pessoas não são alcançadas pela graça, porque elas primeiro nem entenderam a lei, nem entenderam o que é a lei, o propósito da lei. Porque a lei me constrange. Como o apóstolo Paulo diz, morri. A lei mostrou que eu não sou nada. Eu não posso, eu não consigo, eu não livro a mim mesmo. Está na minha carne. Sou corrompido, sou pecador, sou descendente de Adão, de Eva, caído, destituído da glória de Deus. Preciso de graça. Não vou conseguir vencer dessa forma. Só recebendo graça. Como receber graça? Isso vai ficar para uma próxima live. A gente vai falar sobre isso em próximas lives. Vamos aos poucos para que vocês possam entender. E assim, é melhor a gente fazer dessa forma, né? Eu já poderia estar falando mais só sobre graça, mas é melhor, antes de falar mais sobre a graça, você entender sobre a lei, já que ela é transitória, já que é ela que nos leva até a graça, né? Então, ao entendermos bem o propósito da lei, e que ela não conseguiria resolver o problema do homem, aliás, ela nem tinha como, né, solucionar o problema do homem, fica óbvio que a lei, ela é temporária. Vamos pegar a bola aqui de exemplo de novo. Se essa bola aqui, ela não consegue resolver o meu problema, e esse suporte aqui consegue, o que eu tenho que fazer? Deixar a bola aqui ainda? Não, tem que falar, bola, obrigado, valeu, até aqui você me ajudou, mas sai fora agora porque tem que entrar o suporte. Entende? Desculpe. Então, se a lei tinha um propósito apenas de mostrar o tamanho da nossa culpa e que não conseguiríamos resolvê-la, e que a lei também não poderia resolvê-la, se esse era o único propósito dela, então está claro, está óbvio que ela tinha que sair fora para dar espaço para o que resolveria, para que entrasse Cristo com a revelação da graça em sua plenitude e não apenas progressiva, como citou aí o pregador, é o nome dele mesmo? Camupa. Ele citou manifestações de graça na vida de Noé, na vida de Davi, progressiva. Aos poucos Deus foi revelando o que é a graça. Agora em plenitude só veio através de Cristo, com o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo, e isso vocês já sabem. Então Cristo vem e ele anuncia, na verdade quem anuncia primeiro é João Batista, né? Ele anuncia a fé salvífica, que é através do arrependimento, e Cristo vem e anuncia a salvação pela fé. Quando a Bíblia diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Sim, é pela graça, mas é mediante a fé. E a fé, ela não foi anunciada sem arrependimento. Não foi anunciada assim, venha, pela graça você vai ser salvo sem fazer nada. Não.
Pela graça sois salvos mediante a fé. E a fé, ela veio acompanhada do anúncio do arrependimento. Quando João Batista falou, está vindo aquele que é mais poderoso do que eu, arrependei-vos. Não continuem assim. Mudem a mentalidade de vocês. Mudem o pensamento de vocês. Mudem o comportamento de vocês. Porque o mesmo que batiza com o Espírito Santo, também batiza com fogo. E pode lançar a condenação. Então a graça chegou. Mas ela veio foi anunciada mediante a fé. E a fé não foi anunciada de forma aleatória e sem nada. Não, ela foi anunciada acompanhada de arrependimento. É isso aí, Silvia. Fé acompanhada do arrependimento. Jesus disse isso também. Aquele que crê, que ouvir e crê. Ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. É acompanhada de uma crença, acompanhada de um arrependimento. Ah, agora é assim, eu vivia assim. Agora é assim, é como Cristo está falando, então é assim que eu vou fazer. Aí sim você vê que a graça te alcançou. Certo? Bom, vou ficando por aqui hoje. Na segunda-feira a gente volta. A live de ontem vai ficar até hoje 1h da tarde, que aí completa 24 horas. A live de hoje vai ser excluída amanhã, a 1h da tarde. E a live de terça-feira é a única que vai ficar, porque ela está servindo de impulsionamento. Aliás, parabéns a todos vocês que estão nos ajudando a divulgar. Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho. Não vou ter aqui. Mas eu coloquei lá no meu Stories. Eu coloquei no meu Stories lá. Obrigado a todos vocês que estão ajudando a divulgar. Quase 300 pessoas clicaram no aviãozinho e mandaram. Mais de 1000 pessoas já assistiram. Isso é muito bom. Não para mim, sou só um envelope. Mas é bom para o reino, para o evangelho, que a graça vá alcançando mais pessoas. E para finalizar aqui, para a gente encerrar a live, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão gostando desse assunto? Vocês acham relevante ter esse assunto? Porque eu estou falando aos poucos, estou excluindo as lives, para motivá-los a estarem aqui. Mas é claro que eu gostaria muito que todos vocês tivessem acesso a isso de forma permanente, para possíveis consultas no futuro. Seria interessante para vocês, nós estamos aqui com 70 pessoas ao vivo, e para você que está acompanhando a gravação em outro momento, seria interessante para vocês terem todo esse conteúdo em um e-book, semelhante àquele que a Cris ela fez. Nós fizemos uma live falando sobre fecundidade à luz da palavra de Deus. Seria interessante para vocês terem isso tudo por tópicos, índices, bem separadinho, um livro, um e-book, só sobre esse assunto, falando sobre o entendimento da graça de Deus. Seria interessante para você? Você valorizaria esse conteúdo? Você adquire um conteúdo desse? Você acha que é importante para você adquirir um conteúdo desse? Se você vê que é interessante, vamos ver para providenciar. Porque dá trabalho. Eu vi a Cris preparando o e-book que ela fez, deu muito trabalho. Então, se for para a gente fazer, sabe, e não alcançar as pessoas, então deixa só a live mesmo, já foi. Você acha interessante? A maioria das pessoas estão dizendo que acha interessante. A Sandra falou aqui, ó. Eu estou gostando muito, pastor, e eu vou amar ver no e-book. Legal. Muito bom, hein? Muito bom. Seria assim, para ajudar outras pessoas. Bom. Então tá bom. Vamos orar a Deus. Se for interessante para vocês, que chegue também a mais pessoas. Olha lá, a Karina falou aqui, ó, deveria vender para as pessoas valorizarem. Mas vai ter um custo, com certeza. Com certeza. Tem custo para disponibilizar, para vocês terem acesso, mas vocês sabem que o custo é mínimo e vocês conhecem a honestidade do nosso trabalho. É sempre revertido para a obra. Seria bom? Seria ótimo? Então tá bom. Mais pra frente a gente volta a falar sobre isso. Vamos em frente. Ainda tem muita live aí, tem muita coisa pra gente falar. Continue. Programe-se. Coloque aí o seu celular para despertar. Segunda-feira, meio-dia, tem mais. Um abraço de fé e força. Até a próxima oportunidade.